Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Quero convidar você a ir até no final deste vídeo. Por paciência, escute até o fim, vai valer a pena. Hoje, nesta quarta-feira, a igreja honra glorioso São José. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 15, versículo 29 a 37. Mateus 15, 29 a 37. Anúncio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, que eles puseram aos pés de Jesus e ele os curou. A multidão ficou admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando e cegos enxergando. Glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos para junto de si e disse: Sinto compaixão da multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-los embora em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos disseram: De onde conseguiremos um lugar deserto, tantos pães para saciar tamanha multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Então mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e deu aos discípulos. E os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, primeiro eu quero partilhar com você rapidamente, jogar por terra essas ideias erradas, esses falsos discursos de que Jesus não multiplicou os pães, ou que também que ele veio para saciar a fome do povo, para ensinar a partilha. O que Jesus veio foi para resolver o problema social, não é assim? Com certeza você já ouviu esse discurso por aí. Ele veio para matar a fome do povo, para dar de comer a todo mundo. Isso é conversa, isso é para tirar Deus da história, tirar Deus do centro, para tirar a ação e o poder de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para salvar, para transformar a nossa vida. Na verdade, Jesus não veio para resolver problemas sociais, ele veio para transformar a vida do homem, para levar isso a uma conversão, para que esse homem, uma vez convertido pela palavra, saciado por ele, por Jesus, seja capaz de partilhar então com o seu irmão, e assim, então, o homem é que deve promover essa justiça social, quando ele é transformado pelo amor de Deus. Primeira coisa, para a gente esquecer esse negócio de que Jesus veio para resolver problema social. Vamos ver a multidão. Nessa multidão, foi para lá, então está com Jesus, levaram coxos, levaram aleijados, levaram doentes, cegos, ou seja, levaram muita gente com dificuldade. Esse povo agora tinha sido curado por Jesus, não tinha mais cego, não tinha mais doente, não tinha mais coxo, não tinha mais aleijados. Ou seja, é mais fácil voltar para trás. Então podia voltar com mais facilidade e cada um comer na sua casa. Então não era um problema isso. Não estavam tão longe de casa assim, estavam no lugar deserto. A região da Galileia lá é lugar deserto. Muitos lugares desertos, sem comunidade, sem pessoas. Então o lugar é deserto, mas isso não quer dizer que estavam longe demais das suas casas. Não, poderiam voltar para suas casas. Também não foram lá esperando, por exemplo, como diz, partilharam. Não, porque esse povo não foi lá para ficar 3 dias com Jesus. Não levaram pães para ir, não levaram comida, não vão levar lá que vão ficar 3 dias lá. Não foi assim. E nem os discípulos também levaram. Então lá não tinha alimento suficiente para partilhar, que Jesus tivesse feito uma partilha. Não fez, porque não tinha, o povo não tinha levado nada. O povo foi lá levando doente para ser curado. De repente, se alongou mais tempo, mas não foram preparados para isso. Daí não tinha alimento para fazer partilha. E nem os discípulos. Quando ele perguntou, tem algum pão? E temos 7. Ou seja, temos alguns. 7 é plenitude, nós vamos falar sobre isso depois, mas aqui
Quem quer pegar esse evangelho para falar bobagem, então os discípulos também não tinham pães o suficiente para partilhar. Também entendemos o seguinte: você imagina um povo com fome. Sinceramente, você acha que um povo com fome, 3 dias, ia se organizar, sentar direitinho, bonitinho, para esperar pão? Não, isso ia dar tumulto, problema. Ia virar um tumulto danado, o povo ia avançar e queria comer de todo jeito. E outra coisa, até mesmo hoje, vamos pensar bem. Hoje, faz um encontro aí, faz um retiro aí. No primeiro dia à noite, ou no máximo no segundo dia, na hora do almoço, não tem comida, não fica ninguém, vai todo mundo embora. Quem fica com fome no encontro? Não vai. Esse povo não ia ficar com fome lá 3 dias. Então não é partilha. Jesus não está, esse evangelho não é para ensinar partilha, justiça social, como que as pessoas querem falar nos dias de hoje, que Jesus fez uma partilha para ensinar nós temos que partilhar com nossos irmãos. Não, pelo contrário. Jesus quer saciar o homem, sim, para que o homem possa, saciado pela presença de Deus, possa então ter compaixão do irmão e promover justiça social. Essa que é a verdade. Então vamos dar os sinais desse evangelho para a nossa vida, que Deus quer nos falar nessa palavra de hoje. Bom, Jesus sentado, o povo lá senta como mestre que ensina, e como Messias, como os sinais do Messias, que ele era o Messias, que veio para curar, para devolver a vista aos cegos, para fazer paralítico andar, para restaurar o povo. Então é isso que os sinais apontam para que ele é o Messias, o prometido. E as pessoas veem, mas não são capazes de penetrar mais profundamente naqueles milagres que o Senhor está realizando. Glorificam o Deus de Israel, mas não são capazes de ver Jesus como Messias. Mas os sinais apontam para que ele é o Messias prometido. E é interessante que Mateus, que é o evangelista da igreja, ele que fala mais da igreja e mostra mais claramente a igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz aqui uma distinção, percebemos? Jesus mostra que Jesus cura os doentes, os paralíticos, os cegos. Mas isso já é um ato de misericórdia e compaixão, não é? Mas veja bem, depois Mateus ele faz questão de destacar depois, continuando o texto. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Por que Jesus se move de compaixão? Porque o problema desse povo não era doença física. Não, Jesus já tinha resolvido. Para mostrar para nós que o mal da sociedade, o sofrimento maior não é doença física, não é ser aleijado, paralítico, ter um câncer. Isso não é o mal maior nosso. Não é. Isso não é a maior desgraça do mundo. Como também não é fome de comida, de pão, de arroz, feijão. Isso não é o mal maior, de jeito nenhum. Jesus tem compaixão de um povo que está com fome. Mas vamos ver qual a fome que é. E aí, então ele diz: olha, não quero que esse povo que já está em jejum, de falta, não pode voltar, mandá-los embora, porque esse povo vai desfalecer pelo caminho. Mas qual caminho que é esse? É voltar para casa? Se caminhar para casa agora sem doentes, sem nada, é muito mais fácil. Mas o caminho de volta é o caminho para Deus, é voltar para o reino de Deus, é voltar para Deus. É esse caminho, é desse caminho que o Senhor está falando, na verdade. Vamos fazer uma leitura espiritual desse evangelho. Então Deus se compadece de um povo que tem que voltar. Voltar para onde? Voltar para Deus. Voltar para o Senhor. Voltar para a plenitude da vida que está em Deus, que o povo estava perdido. O povo estava desviado. Deus veio para então saciar um povo que precisa voltar para Deus, precisa ter força para voltar pelo caminho do qual tinham se perdido. E então ele chama quem? Os discípulos. A igreja. Chama os discípulos. E fala para eles: olha, esse povo está sem comida.
Então os discípulos, que ainda não sabiam o que o Senhor ia fazer, disse: mas nós não temos, como é que vai comprar pão para essa multidão? Então Jesus não estava falando do pão material. Os discípulos não sabiam, estavam pensando no material. Mas então Jesus disse para eles: mas vocês têm quantos pães vocês têm aí? Eles falam 7. 7 na Bíblia é plenitude. Peixes é símbolo do cristão. Então ele fala: temos 7 pães, temos alguns peixes, não é? O pouco que eles tinham, colocaram. Então Jesus manda que o povo se sente aí ao redor, a multidão pousa sentada no chão, e Jesus pega os pães e os peixes, dá graças. Dá graças, ergue as mãos para o céu e dá graças. E parte o pão. Sinal eucarístico. Lá na quinta-feira, foi o que Jesus fez. Pegou o pão nas suas mãos, deu graças, partiu e deu aos discípulos. Deu aos discípulos. E aí, então os discípulos que distribuem para a multidão. Ou seja, Jesus, ele realiza um milagre aqui. Ele faz o milagre do pão. Ele dá graças, entrega para os discípulos o pão que eles tinham. E os discípulos pegam esse pão, esses peixes, e distribuem. Cabe então aos discípulos distribuir. Cabe à igreja distribuir o quê? O pão que sacia. O pão que mata a fome. O pão que é capaz de nutrir um povo que está com fome. Fome de quê? Fome de Deus e de um povo que precisa fazer o caminho de volta para Deus. De volta para Deus. Porque esse povo fazer um caminho de volta para Deus sem ser saciado vai desfalecer pelo caminho. O caminho é difícil, o caminho é tortuoso. O caminho é cheio de problemas, dificuldades para fazê-lo. Então é preciso de ter um povo saciado. Saciar esse povo. É o Senhor então. É Deus que, olhando para essa multidão que está sedenta de Deus, sedenta de experimentar o amor de Deus, que então Jesus, que podia ter feito um milagre, então, como dizem, né, que cada um tinha o seu pão, podia transformar o pão do povo lá no meio, mas não. Ele chama os discípulos, a igreja, reúne os seus discípulos, partilha, conversa com eles, e aí então pega os pães que tem ali, dá graças e dá aos discípulos. Aqui, é claro, aponta claramente para a igreja, para os discípulos, que vão receber do próprio Jesus o pão necessário. Aqui, primeiramente, a Eucaristia, mas todo alimento espiritual que o povo precisa de alimentar, de ser saciado para trilhar este caminho de volta para Deus. Só é possível voltar para Deus, só é possível fazer esse caminho sendo saciado pelo próprio Deus, saciado pelo próprio Jesus. Pão eucarístico, pão da palavra, que sacia, que mata a fome, que dá sustentação no caminho de volta para a casa do Pai. Jesus disse: esse povo não tem como voltar sem ser alimentado. Se esse povo voltar sem ser alimentado, eles vão desfalecer, ou seja, não tem força. O homem sozinho não volta para Deus. O homem sozinho não é capaz de voltar para Deus. O homem sem a graça, o homem sem ser alimentado pelo Senhor, não é capaz de voltar para Deus. Ele desfalece, ele morre, ele desanima, ele perde o rumo. Mas também o homem não se sacia em qualquer lugar. Não é qualquer lugar que serve para o homem saciar. Aí vocês percebem aqui, eu quero partilhar com vocês uma outra coisa importante, porque hoje nós estamos vivendo um tempo de tantos problemas, tantas guerras, confusões, violência, fome, miséria. Cada vez mais a miséria aumenta, a fome aumenta, a pobreza aumenta. Hoje, mais do que nunca, quantas
depressão, angústia, tristeza, suicídios, quantas coisas estão aumentando. Todo mundo sabe disso. Isso não é somente a igreja, não é somente quem prega e sabe disso. Todo mundo, pagão, quem crê, quem não crê, está vendo isso tudo aí acontecendo. Mas é interessante que na mesma proporção multiplica cada vez mais igrejas, denominações religiosas, seitas, tantas coisas, vão multiplicando, todo dia abre uma porta numa esquina, tem um templo novo aqui, e seitas e denominações religiosas, milhares e milhares. Por que então que o mundo piora? Por que então que as pessoas não conseguem se saciar de Deus? Pois se Deus hoje está em toda esquina, como se diz. Não é assim? Não é verdade isso? Quantas e quantas... Hoje, a liberdade religiosa, aqui eu não estou falando de que a religião tem que ser imposta, não é isso. Mas a liberdade religiosa que permite que todo mundo, amanhã, se você quiser abrir uma igreja, meu irmão, você vai ali na prefeitura, pega o alvará, eu vou abrir a igreja em nome tal. E ninguém vai te amolar, você pode pregar lá à vontade. E seitas vão multiplicando no mundo inteiro. Por que então que a violência aumenta, a tristeza aumenta, a depressão aumenta, a angústia aumenta, o mundo piora, a prostituição aumenta, a depravação aumenta, só aumenta as coisas? Não era para ser o contrário? Não era para ser o contrário? Se as religiões, se as denominações religiosas cada vez mais multiplicam, não era para o homem ser saciado de Deus? Não é, mas não é. Não é. Sabe por quê? Porque o homem tem sede de Deus total, pleno. Não é um Deus pela metade, como as igrejas, como as denominações religiosas, que oferecem uma parte de Deus, vamos dizer assim, um pedaço de Deus, né? Meias verdades. E aí cada denominação religiosa, cada porta que se abre, cada seita que é fundada, uma centelha. Mas isso não sacia o homem, não transforma o homem. Pelo contrário, frustra o homem cada vez mais. E porque ele frustra com um lugar, ele vai para outro. Ele frustra com um, vai para outro. O homem só se sacia com Deus todo, com a plenitude do amor de Deus, com a experiência do Deus vivo e pleno. E aí, meu irmão e minha irmã, só se encontra esse Deus pleno na Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque aqui você experimenta os sacramentos. Jesus deixou os sacramentos, de forma especial, por excelência, a Eucaristia, para saciar o homem. Este é o pão que sacia, meu irmão. Este é o pão capaz de saciar o homem. Deixou também a palavra. Aqui a palavra não é realmente o livro, mas a palavra que é Ele mesmo. Ele é a palavra, aquela que Pedro disse: Senhor, a quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Lá em João capítulo 6. Lá em João capítulo 6 também nós encontramos o Senhor que disse que só Ele é capaz de saciar o homem. João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. E por que o mundo está morrendo? Porque não come o pão da vida, que é Cristo na Eucaristia. E infelizmente, como diz São Paulo, muitos, porque comem mal, também estão morrendo. Muitos católicos estão se perdendo, por quê? Porque comungam em pecado grave, comungam sem consciência do que estão fazendo. E porque comungam mal, também São Paulo diz que estão comendo a sua própria condenação. E aí não é culpa da igreja, porque a igreja é santa e imaculada. Mas nós é que temos que buscar o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão da vida, que é Jesus, eucarístico, que sacia o homem. É Jesus, palavra viva, eterna, que sacia o homem. É capaz de saciar e dar ao homem força para voltar para o caminho certo, para o Senhor. Por isso Jesus então chama os discípulos, porque quem dá esse alimento são os apóstolos, ou seja, quem dá esse alimento é a igreja, através do sucessor do apóstolo, através do sacerdócio instituído por Cristo na quinta-feira santa. Então é através do sacerdócio católico que o Cristo vem na Eucaristia, pleno, total, e só Ele é capaz de saciar a fome do homem. Só Ele. Só Ele, eucarístico,
é capaz de saciar a fome do homem. Só Ele, vivo na palavra viva, eficaz, é capaz de saciar o homem. E aí o homem, a mulher, saciados pelo Senhor, é capaz de fazer o caminho de volta para o Deus. Também, saciados pelo Senhor, é capaz, sim, de o homem e a mulher, saciados por Deus, realizar essa promoção, essa ação social, né? Essa transformação social que o mundo precisa também seja realizado. Mas isso é uma obra que o homem e a mulher, saciados por Jesus, alimentados da Eucaristia, alimentados pela palavra, na igreja, na santa e única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, experimenta, é capaz de tomar esse alimento sólido, para assim voltar para Deus. E o homem voltado para Deus, no caminho de Deus, ele é capaz de transformar a história do mundo. Mas não é isso que nós estamos vendo nos tempos de hoje. Nós estamos vendo um mundo doente, um mundo paganizado, um mundo sem Deus, em meio a tantas. Na internet, então, nossa, mas é cheio de tantas falácias, tanta gente pregando, tanta gente cria seitas aqui, religiões aqui, dominações aqui, pastores aqui e ali, mas não sacia o povo, porque só a igreja tem o verdadeiro alimento capaz de saciar o coração do homem e da mulher. É isso que Jesus disse aqui. João capítulo 6 fala da Eucaristia. E aqui Jesus fala, no versículo 53, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu restarei no último dia. Com efeito, minha carne, verdadeira comida, e meu sangue, verdadeira bebida, isto é a Eucaristia. Isto é a palavra que Pedro disse no final desse capítulo 6 de São João. E quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna, essa palavra que sacia, que mata a fome, que transforma. Meu irmão, para encerrar, eu quero ler aqui um trecho de São Bernardo Abade, diz assim: guarda, pois, a palavra de Deus, porque são felizes os que aguardam. Guarda de tal modo que ela entre no mais íntimo de tua alma e penetre em todos os teus sentimentos e costumes. Alimenta-te deste bem e tua alma se deleitará na fartura. Não esqueça de comer o teu pão, para que teu coração não desfaleça, mas que a tua alma se sacie com este alimento saboroso. Este alimento. Todo dia eu falo com você do pão da palavra. Mas o pão da palavra, lido aqui que nós vimos agora, a palavra que é Cristo proclamado e ensinado pela igreja. Esta palavra sacia. Aqui São Bernardo está dizendo: alimenta-te bem e tua alma se deleitará na fartura. Não esqueça de comer o pão, para que teu coração não desfaleça. É o que Jesus disse: tenho compaixão desse povo, porque esse povo vai desfalecer no caminho. E é só Jesus que pode então saciar. Só Ele pode dar o alimento verdadeiro, a palavra verdadeira, a verdade, na Sagrada Escritura, transmitida e ensinada pela igreja. O alimento eucarístico, é só a igreja que pode te dar. Só que na Santa Igreja temos essa fartura, esse alimento que sacia, que dá vida, que mata a fome e que pode matar a fome do mundo, mas o mundo não acorda para essa verdade. Vai buscando seitas, falsas religiões, denominações diversas, vai buscando, e cada vez o mundo se empobrece mais fica com fome, e fome de Deus. E não é capaz de voltar, porque desfalece. O mundo está desfalecendo por falta do pão, que é Cristo, o Cristo total, palavra e Eucaristia, que a igreja, a Santa Igreja, o corpo misto de Cristo, tem para oferecer para o mundo, mas o mundo tem rejeitado. Espero que você não rejeite. E se você é católico e está comungando do mal, confesse, faça uma boa confissão e comungue bem, alimente o corpo e da palavra. Se você não é católico, converta, meu irmão, converta, para você ser plenamente saciado pelo pão, que é a palavra e que é a Eucaristia, e fortalecido pelo alimento do Senhor, faça o caminho de volta para a casa do Pai. O Senhor nos abençoe, nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, meu irmão, ajude a divulgar, vamos divulgar no canal, divulgue para quem você conhece, se inscreva
dê o like, faça comentários, viu? Muito obrigado, Deus abençoe você.